Sejam todas bem-vindas. Eu sou a doutora Angélica Rabelo, sou pediatra e ajudo famílias com bebês de 0 até os 3 anos. Então, se você tem bebê pequenininho até os 3 anos, se você é gestante, você está no lugar certinho. E nós vamos conversar bastante aqui hoje, porque o nosso objetivo é que vocês entendam que a maternidade não precisa ser esse caos, que o sono do bebê não é esse mito que contam para vocês, que não é essa tragédia que falam para vocês, que o bebê pode sim dormir, que você pode sim dormir e que isso é um direito de todo mundo. E que a mãe ela precisa ser igualmente respeitada nessa relação, né? Mãe e bebê. A mãe tem que ser vista, tem que ser olhada, tem que ser valorizada e tem que ser cuidada. E a privação de sono é muito deletéria, tanto para o bebê quanto para a mãe também. Para a família toda, né? Mas a gente aí na linha de frente a gente pena mais um pouquinho. Então, vamos começar. O nosso tema de hoje é entenda por que o seu bebê briga tanto para dormir. Quem for nova por aqui vai me avisando que é nova, para eu conhecer um pouquinho mais de vocês, saber um pouquinho mais da história de vocês, saber se eu preciso nivelar alguém aqui nos conhecimentos que vamos fazer hoje. Essa nossa live de hoje, nós vamos falar vamos falar um tema super importante, que é fundamental para todo mundo que está começando aí no mundo do sono infantil, para todo mundo que precisa entender um pouco mais sobre o sono, que precisa parar de brigar à noite para dormir, parar de lutar contra as sonecas. Então, tenho certeza que vai ser muito bacana para todo mundo e espero que ajude vocês. E quando a gente fala brigar tanto para dormir, nós estamos falando das sonecas e do sono noturno também. Quem aqui já se pegou perambulando pela casa no meio do dia, ou o dia inteiro, ou a noite inteira, ou de hora em hora na madrugada, perambulando com o bebê e o bebê em prantos no colo, e o bebê chorando loucamente? Quem de vocês já passou por isso aqui? Vai me contando. Quem tem um bebê que chora, que luta, que parece que não gosta de dormir? Quantas vezes eu escuto de vocês essa frase, né? Doutor, o meu bebê não gosta de dormir. Meu bebê não gosta, ele tem horror a dormir. Quem de vocês já passou por isso? Acredito que uma grande parte de vocês, pelo que vocês mandam de mensagem, pelo que vocês sentem, mandam no direct. Tô vendo vocês comentando aqui, ali no YouTube também, recebendo para cá as mensagens de vocês. Afinal de contas, né? Quem já ouviu falar aqui também sobre as janelas de sono, né? Quando a gente pensa nas brigas contra o sono, nas lutas para tirar sonecas, nas lutas para o bebê dormir, nós temos que entender que tem várias coisas, vários fatores podem influenciar nessas brigas contra o sono. Vários fatores fazem um bebê brigar. O bebê pode brigar por associações, o bebê pode brigar por hiperestímulos, o bebê pode brigar por várias coisas. Mas uma das principais coisas que faz o nosso bebê brigar e aquela briga se perpetuar em todos os momentos do dia, aquela briga estar sempre presente quando o bebê acorda, quando o bebê vai dormir, no ritual do sono noturno, no meio da madrugada. O que faz os nossos bebês brigarem loucamente desse jeito é, de fato, o efeito vulcânico, que, por consequência de vários efeitos vulcânicos, vai virando um cansaço crônico. Tá? Não sei se vocês que estão chegando por aqui hoje pela primeira vez já ouviram falar sobre o cansaço crônico. Acredito que quando vocês começam a falar sobre sono infantil, começam a pesquisar sobre o sono, vocês se deparam com algumas, né, publicações sobre o efeito vulcânico. Só que o efeito vulcânico, com frequência, ele vira o cansaço crônico. Vocês estão me ouvindo, gente? Ué? Deixa eu ver vocês de novo aqui no... Ah, esperto, eu tava com o telefone na frente, né, gente? Olha, hoje não tô boa com essas tecnologias. Agora vocês estão me vendo, né? Joia. Pronto, voltamos. Beleza. Então, olha só, é que eu não enxergo vocês aqui. Eu enxergo só o chat. Agora sim, Marlene mandou. Obrigada, meninas. Eu só enxergo o chat aqui do lado. Joia. Então, voltando o que eu estava falando aqui, né? Muitas vezes, quando o nosso bebê tá brigando, ele já passou aquele nível do efeito vulcânico e já entrou no cansaço crônico. E tirar um bebê de cansaço crônico é muito mais difícil do que a gente prevenir que ele entre nesse efeito vulcânico e, por consequência, no cansaço crônico. Então, para a gente ter uma base fundamental para entender isso, para entender o principal motivo das brigas, que é, de fato, esse efeito vulcânico, nós precisamos entender as janelas de sono dos bebês.
Com certeza, depois que vocês começarem a pesquisar sobre sono, vocês vão enxergar também muitos assuntos aí sobre janela de sono. Mas muitas vezes a gente vê as pessoas explicarem a janela de sono de uma forma errada. A gente vê as pessoas explicarem a janela de sono como o tempo que o bebê fica acordado, né? Da hora que ele acordou de manhã até a hora que ele dorme novamente. Isso não é janela de sono, tá? A janela de sono, presta atenção, quem tá chegando por agora, quem é nova por aqui, quem já tá comigo há mais tempo, já tá com isso aí bem na cabeça, tenho certeza. Mas quem tá chegando por aqui, grava isso que eu vou falar pra vocês, tá? A janela de sono nada mais é do que o tempo que o seu bebê consegue permanecer acordado sem que ele fique irritado. Não entra dentro do tempo que a gente contabiliza. A janela de sono do nosso filho não entra o tempo que ele está irritado, brigando, tentando dormir e não consegue. Não entra esse tempo. Não entra esse período, tá? Então, gravem isso pra vocês aí sempre, sempre, sempre. Não adianta vocês tentarem olhar a janela de sono de um bebê da mesma idade e achar que o bebê de vocês vai ter a mesma janela. A janela de sono é individual, tá bom? Tem assim, doutor, tem uma faixa para cada idade? Tem, igual tem uma faixa de sono esperado para cada idade. Mas não quer dizer de jeito nenhum que a gente vai conseguir ter uma janela de sono adequada. Você precisa entender que a janela de sono é o tempo que o seu bebê consegue permanecer acordado sem que o seu filho fique irritado. Não importa se uma outra criança da mesma faixa etária consegue ficar mais tempo. O que importa é o quanto o seu filho consegue ficar. Então não adianta a gente ficar tentando comparar, pegando uma tabela, pegando na internet qual que é a janela de sono de um bebê de 3 meses. Essa pergunta vocês mandam todos os dias, perguntando qual é a janela de sono. Tem uma faixa, igual falei para vocês agora, tem uma faixa, igual tem a faixa de sono esperado para a idade, sono mínimo e sono máximo. Porém, nós não podemos, em hipótese alguma, confiar nessas janelas para acompanhar o nosso bebê ao longo do dia e esperar que ele vá seguir aquela janela, aquela janela que está na tabela, tá bom? É simples assim. Não tem muito mistério para vocês falarem, mas eu preciso decorar as janelas. Não, você precisa conhecer o seu bebê, tá? O tempo que o seu bebê está ali chorando, brigando, está irritado, lutando contra o sono, esse tempo não pode ser considerado como janela de sono. Porque senão todo santo dia, todos os dias, o seu bebê vai ficar irritado. Porque ele perde a janela, ele ultrapassa o limite dele. O tempo que ele está chorando, ele já deveria estar dormindo. Ele já deveria ter acalmado para dormir, relaxado. E ele está ali brigando. Então, como é nessa briga o cortisol aumenta, o seu bebê fica mais tempo ainda estendido. Ele estende mais ainda essa janela de sono. E aí fica mais irritado ainda. E o sono é pior ainda. E quando o bebê está brigão, está irritado, que ele dorme lá na exaustão, a gente sabe que na grande maioria das vezes ele pode até dormir porque ficou exausto. Mas com frequência, nessa exaustão, ele vai acordar 15 minutos depois, 20 minutinhos depois, logo depois ele já acorda e ele já desperta. Então, a gente não pode seguir as janelas achando que vai encontrar e vai entrar ali nela o tempo que o bebê permanece ali irritado, chorando, o tempo de pré-sono que ele fica muito, muito estressado. Não pode contabilizar isso. Agora, uma outra coisa importantíssima para vocês, importantíssima, é que as janelas de sono, elas variam. Elas modificam ao longo do dia. Os bebês têm janelas de sono diferentes. O mesmo bebê, no mesmo dia, ele tem uma janela de sono diferente de manhã que ele tem no meio da tarde, por exemplo. Então, essa janela vai variar também. Então, como é que eu falo para você? A janela de sono do seu bebê é 1h20. E aí, só que de manhã, essa janela de sono dele é de 40 minutos. E você tá lá tentando segurar para ele dormir 1h20. Então, não adianta a gente tentar. Acabaram de perguntar a mesma coisa, Tô falando aqui e o Bruno acabou de falar, Bruno Poli. Acabou de perguntar, a janela de sono do dia pode variar? Sim, é exatamente o que eu tô falando pra vocês. Isso mesmo, Poli, acabou de perguntar. Que bom, eu já respondi porque eu sei que vocês sempre têm essa dúvida. Sabe por que essa dúvida aparece com frequência? Porque vocês já viram em algum lugar, às vezes, que tem uma janela de sono de 1h, por exemplo, só para ficar fácil nessa conversa, tem uma janela de sono de 1h, e aí vocês percebem, mas o meu bebê não aguenta essa 1h de manhã. De manhã, o máximo que ele aguenta é 40 minutos, é 50 minutos. Então, quando a gente vai se apegando nesses dados que a gente encontra por aí, a gente fala, meu bebê não tá entrando nisso aí não. Já é uma pulga que você coloca atrás da orelha, né? Você fala, poxa, o meu filho não tá se adaptando com essa janela aí que tá na tabela, não. E não vai mesmo.
porque as janelas vão variar. A janela de sono, gente, ela varia, inclusive, além de variar conforme a maturidade do bebê, além de variar conforme o período do dia, ela varia também conforme o gasto de energia que o bebê tem. Ah, mas um bebê de 3 meses, um bebê de 1 dia, um bebê de 2 meses, que só fica deitadinho dormindo, ele gasta energia? Sim, ele gasta energia. A energia a gente gasta para existir, respirar, o intestino funcionar, se alimentar, mamar, tudo gasta energia. Crianças maiores gastam energia de outra forma, porém, o corpinho delas tem uma capacidade diferente de interpretar e de eliminar algumas substâncias que são metabolizadas durante o processo do gasto de energia, tá? Então, é importante a gente pensar sempre que a janela de sono vai variar. Então, não adianta você tentar decorar uma janela de sono achando que você vai seguir ela e que ela vai funcionar. Provavelmente, ela não vai funcionar. Algumas vezes pode coincidir sorte, muita sorte de coincidir. Mas é difícil você ter uma mesma janela todos os dias. E é por isso que você tem que aprender a conhecer e identificar os sinais de sono do seu bebê, para você entender qual que é a janela de sono do seu bebê. Na semana do sono, que nós vamos fazer do dia 22 ao dia 26 de março, tá? Nós vamos ter aulas práticas e eu vou ensinar vocês a identificarem isso, tá bom? Vão anotando os conceitos para vocês chegarem lá na semana com as aulas práticas bombando. E eu tô preparando um material em PDF para vocês, incrível também, para vocês terem alguns conceitos básicos na cabeça de vocês, que eu tenho certeza que vai contribuir muito para a caminhada de vocês na vida aí em relação ao sono do filho de vocês, certo? Então gravem, dia 22 ao dia 26, vai ter material em PDF, vai ter aula prática. O material em PDF eu vou liberar só para quem assistir as aulas da Semana do Sono, porque eu vou liberar um códigozinho lá, uma senha secreta para vocês baixarem o material. Então tem que assistir a aula, porque senão fica muito molezinha aí, certo? Então, continuando aqui, quando vocês perguntam se a janela de sono pode variar, sim, a janela pode variar, e ela pode variar para mais ou para menos, independente. O que você precisa sempre ter atenção é que o seu bebê, ele briga em relação à janela de sono por 2 situações. Quando você tenta seguir uma tabela, o que acontece é que você tem 2 situações aí. Uma, você tenta colocar o seu bebê e ficar segurando ele ali para ele cumprir aquela janela de sono que você viu naquela tabela. E aí ele perde o horário de dormir e ele entra em efeito vulcânico. E isso, repetidas vezes, pode fazê-lo entrar em cansaço crônico. Ou, ao contrário, ou quando você não respeita essa janela de sono para antecipar. Você acha que o seu bebê só aguentava ficar acordado 1 hora e o seu bebê aguenta ficar acordado, por exemplo, 1h30. E aí, quando dá o tempo lá de 1 hora, que você leu na tabela, você dana a tentar embalar o bebê, dana a apagar tudo, coloca no quarto escuro, põe ruído branco, põe música, pega cobertorzinho, pega naninha. Você pega tudo, põe no peito, dá mamar, faz mamadeira, começa a tentar fazer o bebê dormir e simplesmente você não consegue fazer o bebê dormir. Porque o bebê não está com sono naquele momento. E o bebê que não está com sono e é tentado fazer dormir e é tentado adormecer, você tenta fazê-lo adormecer, esse bebê vai ficar igualmente irritado, como se ele estivesse com sono. A sensação que você tem é que você colocou o bebê para dormir na hora certinha e ele começou a brigar justamente porque ele está com sono. Quando, na verdade, se você não reconheceu a janela de sono dele, ele está brigando porque ele está falando, eu não quero dormir. Dá um tempinho, daqui a pouco eu vou ter sono. Agora não é a hora ainda. Eu ainda não estou com sono suficiente para dormir. Então, nesses 2 extremos, quando você tenta colocar o bebê para dormir, quando ele ainda não está com sono, ou quando você tenta colocar o seu bebê para dormir, no momento que já passou a hora dele dormir, isso tem briga. E aí parece, nossa, mas como que eu vou saber então que horas que é para colocar o bebê para dormir? É simples. Parece uma loucura, mas é muito simples. E não é na tabela que você vai ver isso. Você vai ver isso olhando para o seu bebê. Isso nós vamos aprender a identificar lá na Semana do Sono. Vamos ter atividades práticas nas aulas práticas, obviamente, né? Atividade prática tem que ser na aula prática. De qualquer forma, nós vamos aprender isso lá na Semana do Sono. Mas comece a olhar para o seu bebê de um jeito diferente. Comece a observar que sinais meu bebê tem dado, como é que ele se comporta. Vai observando como o seu bebê fica. Porque conforme você começar a entender quando de fato ele está com sono, quando você começar a perceber que ele está com sono, aí sim você vai começar a entender os sinais que o bebê te dá. E aí você vai saber qual é a janela de sono dele. Você vai saber só de olhar para ele se está na hora de colocar para dormir ou se dá para esperar mais um pouquinho. Às vezes é coisa de 20 minutos, às vezes é coisa de 30 minutos, às vezes é coisa de 1 hora.
dependendo do seu bebê, da idade dele. Entende? Então, é importante que vocês tenham esse conceito. Para vocês que estão perguntando sobre os gêmeos, gente, para os gêmeos, funciona exatamente a mesma coisa que eu estou falando aqui. Do mesmo jeito. Só que você tem 2 bebês que você tem que olhar para os 2. Agora, em questões de alinhar a rotina, a gente fala um outro dia para vocês. Alinhar a rotina dos 2, tá? Alinhar a rotina dos gêmeos, podemos falar num outro dia. Mas tudo que eu estou falando serve para os 2. Então, gravem isso para os 2 bebês. Vocês têm que observar os 2 igualmente, da mesma forma. E a gente tem outras dicas para falar sobre gêmeos também, que eu posso falar num outro dia aí, tá bom? Eu imagino que esteja todo mundo exausto. Eva, imagino. Não é fácil, não. Ainda mais com gêmeos, né? Se os 2 não dormem, se eles alternam ainda o horário de dormir, aí fica punk mesmo. De qualquer forma, voltando aqui, não adianta nós tentarmos forçar essas janelas. Não adianta nós tentarmos organizar uma coisa que não compete a nós, que não está na nossa mão. Tá? O que nós precisamos fazer é reconhecer quando, de fato, ele está com sono e colocá-lo para dormir no momento que está propício a adormecer. Uma coisa importante para vocês entenderem, quando a gente fala de sinais de sono, muitas crianças bocejam, tá? E o intervalo entre esse bocejar e a hora que, de fato, a criança está propícia a adormecer, tá? Esse bocejo nem sempre é o sinal de sono mais fidedigno do seu bebê. Então, esse bocejo, muitas vezes, pode demorar. Deu o primeiro bocejo, mais meia hora, mais 1 hora, mais 2 horas para o seu bebê dormir, dependendo da idade dele. Por exemplo, uma criança de 1 ano e meio, ela pode bocejar sem estar com menor propensão a dormir. Ela pode bocejar 2, 3 vezes. A gente boceja até por reflexo. Até por causa dos neurônios espelhos, nós bocejamos. Então, o bocejo não é o sinal mais fidedigno. Ele é um indicativo de sono? É, mas ele não é o indicativo mais fidedigno. Então, você vai ter que começar a observar quais são os indicativos do seu filho. E aí, quando vocês pensam, mas quais sinais eu posso observar? Eu não consigo ver nada. Você vai ter que olhar com mais atenção. Mas, por exemplo, as crianças, quando estão com sono, elas perdem a concentração. Elas perdem a atenção. E como que essa perda de concentração, essa perda de atenção pode se manifestar numa criança pequena? Ela começa a fixar o olhar. Ela olha para um ponto fixo, ela perde o interesse pelos objetos. Se ela estava brincando com alguma coisinha dela, aquilo para de ser interessante. Ela começa a olhar mais fixada para algum lugar. Ela desconcentra daquela atividade que ela fazia. A criança um pouquinho maior, que já anda, começa a tropeçar mais nas coisas. Começa a tentar brincar com o brinquedo e não consegue. O mesmo brinquedo que ela encaixa todos os dias, naquele lugar, aquela estrelinha daquela casinha, que todo dia ela encaixa naquele lugar, num determinado momento ela não consegue encaixar e se irrita. Uma coisa que ela já fez 50 vezes, ela tenta fazer novamente, mas ela está desconcentrada. Ela não acha a posição. Então é importante a gente observar os sinais subjetivos de sono. Porque falar que o sinal de sono do seu bebê é o choro ou é o bocejo, não vale. O exercício que nós vamos fazer na semana de sono, vocês vão ver, não vai valer. Não vai valer falar que está bocejando e que está chorando. Porque se está chorando é porque em algum momento já se perdeu outros sinais. Então nós vamos buscar isso de uma forma mais precoce, tá? O choro em relação ao sono, ele é um sinal, mas ele é um sinal mais tardio. Não é um sinal primário que você precisa observar. Eu não lembro quem foi que falou, se foi aqui na live de hoje de manhã ou se foi no direct que me mandou. Alguma aluna mandou muito bonitinha falando que o bebê não briga mais, não briga hora nenhuma. Eu não sei se foi a Carlinha que colocou, que me marcou nos stories hoje, ainda não tive tempo de repostar. Carlinha, obrigada pelo carinho. Ela me marcou, ela fez uma publicação no feed dela e me marcou nos stories também. Eu acho que foi dela que eu li que a bebê não briga mais, não tem mais choro, entende? Chorar é uma forma de comunicação. É sim, mas tem milhares de outras formas de comunicação também. O bebê se comunica muito pela linguagem corporal. A linguagem verbal deles, em alguns momentos da vida, ainda é o choro. Mas aí eles comunicam de outras formas. Eles dão outros sinais pra gente. E o bebê dela não chora mais. Então, assim, é muito bonitinho a gente ver essa evolução deles. E isso se dá porque ele se sente seguro. E ele é atendido conforme as suas necessidades. Né? É muito bacana de ver mesmo. Eu vou ver se foi a Carlinha. Tô falando que vou postar as coisas pra vocês e eu não tô postando, né? Mas hoje eu vou postar o da Carlinha. Prometo, Carlinha. Foi muito bonitinho, muito mesmo. Então, gente, o que eu quero que vocês entendam aqui em relação às brigas? Vocês precisam entender que o bebê de vocês briga por N motivos. Mas os principais motivos que fazem o bebê brigar
o dia inteiro, em todas as sonecas, toda vez que vai dormir, no sono noturno, quando acorda das sonecas, em geral, é o efeito vulcânico e, consequentemente, o cansaço crônico. E, com certeza, isso daí está relacionado às janelas de sono. Todo efeito vulcânico e todo cansaço crônico está relacionado às janelas de sono, primariamente falando. Então, vocês precisam ter o foco principal em identificar qual é a janela de sono do bebê de vocês, saber reconhecer os sinais para que você consiga entender qual é o melhor momento para você colocar o seu bebê para dormir. Ai, Andréia, bonitinha. Andréia é minha aluna lá de Portugal. Ela falou: já não me lembro do Afonso chorar para dormir. Cá em casa estamos assim, Afonsinho tranquilo na hora de deitar. É uma evolução incrível que vocês conseguem perceber no bebê de vocês. Eu tinha uma outra aluna, a Tati, que ela falava que a bebê dela era histérica. A Liz era histérica. E eu lembro, eu conversando com a Tati, ela falava: não, doutora, isso bem no comecinho. Primeira mentoria, eu acho que eu conversei com a Tati, ela falou: não, mas com a minha bebê não vai ter jeito não, porque ela é histérica mesmo. Ela pode até dormir, mas ela é histérica. Ela vai continuar brigando, ela vai continuar gritando. E ela não brigava mais, ela não gritava mais, ela deixou de ser uma bebê histérica. Por quê? Porque foi sendo criado um processo de conhecimento da mãe com o bebê. E eles conseguiram se entender. E aí sim parou a briga. Acabou a confusão para dormir. Isso é o mais importante. Quem está perguntando o que é efeito vulcânico? Gente, o efeito vulcânico, rapidamente para vocês aqui, é quando o bebê de vocês perde o momento de dormir, perde o momento ideal de dormir, e ele começa a ficar irritado, estressado, o cortisol vai lá em cima, e ele fica igual um vulcão em erupção. Nada mais contém aquele bebê. Ele não consegue se acalmar. É extremamente estressante para a mãe e para o bebê. É um choro contínuo, uma irritabilidade enorme num bebê super cansado, num bebê morrendo de sono. É isso que é o efeito vulcânico, bem a grosso modo, para vocês terem essa noção. Imagina, Guilherme, só para entender. É o bebê que não conseguiu dormir, que ficou muito estressado, o cortisol foi lá em cima, ele fica irritado e entra aí nesse efeito vulcânico, num ciclo que ele não consegue dormir, porque ele está irritado, e ele fica mais irritado ainda por não conseguir dormir. É basicamente isso, para quem está aí sem saber do que é efeito vulcânico. Vocês vão me lembrando, se eu falar alguma coisa de base e que vocês ainda não sabem, ou que ainda não comentei com vocês aqui, como tem muita gente nova, sempre me lembro de relembrar aqui os conceitos fundamentais para vocês, tá bom? Lembrando que quem não chegou no comecinho da live, que nós estamos falando de evitar o efeito vulcânico e evitar o cansaço crônico, que é, sim, uma das principais causas, né, que os bebês brigam contra o sono, que eles lutam para dormir, que a gente acha que o bebê não gosta de dormir, tá? Nós estamos falando das janelas de sono, tá bom? É importante a gente respeitar as janelas de sono para que os bebês consigam dormir sem brigar e sem entrar no efeito vulcânico e, consequentemente, sem isso ir progredindo para um cansaço crônico, tá? Certo? Então, falamos que as janelas de sono podem variar, né? Mas olha, parece que eu leio e depois eu respondo. Eu falo, vocês perguntam de volta, né? Olha, a Bruna perguntou se nos saltos as janelas podem mudar. Sim, as janelas podem variar em qualquer situação. Opa, desculpa. Podem variar em qualquer situação. E dentro dos saltos do desenvolvimento, também. E elas podem ter variações maiores ainda, tanto para mais quanto para menos, mas a gente tem que observar como é que o bebê se comporta, tá bom? Quem que entrou em efeito vulcânico hoje? Bebê da Poli, Bruno Poli. Pois é, gente. Então, olha só. Gravem isso para sempre para vocês. Controlem essa ansiedade de ficar buscando uma tabela pronta que te dê exatamente qual que é a janela de sono daquela faixa etária. Porque isso não faz sentido, tá? Isso é coisa de gente que tem preguiça. E você não é uma pessoa preguiçosa. Preguiçoso é quem tá te dando uma tabela e falando, ó, decora aí. Não é assim, tá? Vamos observar. Conhecer o nosso bebê é a chave para resolver todos os problemas de sono que eles têm. Todos. E que, consequentemente, nós temos também, tá? É importante. Eu sempre falo para vocês, tá? Para as minhas alunas, principalmente, eu converso muito com elas e eu falo. Todas as perguntas que vocês fazem de por que o meu bebê faz isso ou faz aquilo, todas essas perguntas têm a chave com elas, tem a chave das respostas no comportamento do seu bebê. Tem as chaves das respostas no que você conhece em relação ao comportamento do seu bebê. Então, é fundamental vocês observarem isso de uma forma bem empática, prestando atenção, deixando o bebê mostrar os sinais dele e não atropelando as coisas, certo? Meninas, tá uma chuva terrível aqui, com muito relâmpago, eu vou ter que desligar o computador, mas eu espero de coração que vocês tenham entendido a base dessa aula. Tentei dar uma aceleradinha, porque realmente não queria deixar vocês sem aula
E tá muita tempestade mesmo. Então, um beijo enorme pra vocês. Se ficou com alguma dúvida dessa live, manda na caixinha de perguntas. A caixinha tá aberta. Manda na caixinha. Vão anotando, fazendo as anotações de vocês, guardando as informações. Beijo gigante. Fiquem com Deus. Flávia, sua linda, um beijo. Beijo, Jô, Margot, todo mundo. Beijos.